Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos muito felizes nessa noite, louvando ao Senhor e dizendo para Jesus: eis-me aqui. Esse louvor que acabamos de entoar está falando exatamente isso. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, eu me lanço nos seus pés, eu me rendo aos seus braços. Tu és tudo para mim. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Vamos estar lendo Êxodo 12, nós vamos ler do 1 ao 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amém? Pode se assentar. A palavra do Senhor Deus, aqui em Êxodo, nós podemos observar a ordenança de Deus para o povo na conquista de uma grande vitória. E eu estava hoje pela manhã falando algo da parte de Deus aqui na escola bíblica dominical e lembrei de um hino muito bonito. Quero desejar mais uma vez a você que me ouviu hoje de manhã e para você que não ouviu, Feliz Páscoa. Glória a Deus. Nós temos esse dia muito importante em nosso calendário. É importante para todos nós. Essa história que nós acabamos de ler, você percebe Deus dando uma ordem e chamando o povo para sair. E com certeza com Deus à frente. O hino que eu lembrei é o 291, Rude Cruz se erigiu. Você pode adorar a Deus comigo com essa canção? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Aleluia, aleluia. Lembrei desse hino que fala exatamente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como disse, essa manhã, essa semana, ela é importante para todos nós cristãos que servimos ao Senhor Jesus. Momento importante para nós, momento de morte e vida, morrer para viver, não é? Jesus morreu e ressuscitou. A igreja juntamente com ele morreu e ressuscitou. Forma pessoas, ele muda caráter, ele faz o que ele quer. E aquele homem que saiu do seu controle, agora vai pagar um preço. Vai aprender na escola de Jeová. Quem sabe você esteja nessa escola também, para aprender alguma coisinha que Deus está querendo nos ensinar, hein? Quem sabe estamos nessa escola, hein? Às vezes a gente se apega tanto ao sofrimento e nos esquecemos de que vantagem isso vai tirar, ou nós tiraremos para a nossa vida. Sofrimento não é para nos destruir, não é para morrer dos seus. Moisés fugindo, Deus o acompanha, e Deus trata com ele, e Deus trabalha com ele, e Deus muda o nome dele, e Deus encontra com ele e fala: ei, você vai tirar o meu povo lá do Egito, é você. Irmãos, quando Deus tem um projeto na vida do homem, isso se cumpre. José foi usado para levar o povo para viver uma vida melhor. Estavam passando fome, necessidade. E se Deus não entrasse com providência, não sabemos qual seria o destino daquela nação. Não é só do povo de Deus, não. De todos que estavam ali naquela região. Porque a fome assolou geral. Moisés foi usado por Deus, José foi usado por Deus, e a história que Deus projetou, ela foi escrita, está sendo escrita até nos dias de hoje e continuará. Enquanto existir ser humano na face da terra, pode saber que Deus continua, no comando de tudo, no controle de tudo. Pastor, e quando acabar tudo isso aqui? Ei, peraí, ainda bem que nós estamos lendo Bíblia. Ainda bem que essa igreja lê Bíblia todo ano. Novo céu, nova terra. Parece que vai acabar, mas não vai. Só vai passar por uma transformação. E nós também seremos transformados, glorificados. Aguarde. Continue servindo e confiando a Deus toda a sua vida, toda a sua história. Então aquele povo vai passar por aquele momento da Páscoa, aquela escravidão toda, aquele sofrimento todo, e Deus fala: agora chegou o momento. Aquele homem fugitivo, que talvez ninguém dava nada por ele porque errou, passando pelo processo de restauração, de transformação, de mudança de nome e de humildade, foi humilhado, se humilhou para poder estar na vontade de Deus. Então lá vai Moisés ouvir as ordenanças de Deus para o povo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão. Foi o primeiro versículo que lemos nessa noite. Deus falou a Moisés: prepara o povo, vocês vão sair desta escravidão. Mas Deus, eu não posso. Será que a gente de vez em quando faz isso, irmão? Mas escolhe outro Deus. Oh Deus, olha, a língua é pesada, olha, eu não tenho mais idade, olha, eu estou doente, olha, quebrei um braço, olha, meu filho isso, olha, moro não sei aonde. Ei, se Deus quer usar você, Ele vai utilizar os meios necessários para você ser usado. Quando Moisés começou a botar desculpa, Deus falou: fica tranquilo, vem cá, Arão,
você vai ser a boca de Moisés. Eu falo com ele, ele fala com você, e você transmite ao povo. Está resolvido, Moisés. Tem mais alguma outra desculpa? Não adianta dar desculpa para Deus quando Ele quer conduzir você e a mim na sua própria história. Eu quero que a história de Deus se realize, se cumpra em minha vida. E você? Construir uma história é muito bonito. Tem gente que se orgulha em dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei aquilo, eu conquistei isso outro. Muito lindo, muito maravilhoso. Mas que essa história seja a história escrita pelo dedo de Deus. Que nós sejamos apenas aqueles que ouvem e obedecem e vão seguindo o curso da história que Deus preparou para nós. Deus está sempre no controle de tudo. Então o povo vai participar dessa Páscoa. Claro que nós estamos falando em Páscoa. Quem é que não lembra? Principalmente as crianças que já estão ali no seu culto, graças a Deus por isso, numa linguagem bem peculiar a elas. Com certeza estão ouvindo falar sobre essa cruz, sobre Jesus, sobre o Cordeiro. Não tem aqui, mas sobre o ovo de Páscoa, sobre o coelhinho. Que lindo um coelhinho, né? Muito lindo um coelhinho. Já tive alguns lá em casa. É muito lindo. Só que nós temos que sempre lembrar, nunca esquecer, jamais, e também ser os responsáveis para passar essa informação adiante. Não devemos mudar ou permitir o foco mudado com relação ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o nosso Cordeiro Pascal. O cordeiro mudo que foi levado ao sacrifício sem ao menos abrir a boca. Não permitamos que os nossos filhos, que as gerações mais novas que nós, venham simplesmente a se alegrar em comer um delicioso ovo de chocolate, a olhar para um coelhinho nas propagandas e dizer: nossa, que lindo, eu amo a Páscoa, eu amo o coelhinho. Não permita que o foco no sacrifício do Cordeiro seja desviado. Não estou pedindo aqui que sejamos radicais, que não comamos ovo de Páscoa, que não falemos em Páscoa, que não coloquemos uma cruz ou uma ovelhinha ou coisa parecida na igreja, porque isso desvirtua. Opa! Você sabia que o que contamina vem de dentro para fora? E não adianta não ensinarmos, porque a igreja, porque os cristãos viveram em uma situação muito difícil há muitos anos atrás, porque não conheciam e não era dada a conhecer a palavra. Era detida na mão de um, e esse um falava o que bem lhe agradasse. É fácil. Você não tem acesso ao mesmo livro que eu, você não tem o mesmo conhecimento que eu, então eu falo o que eu quero e eu exijo o que eu quero. Ao ponto de pessoas tirarem a vida achando que estão subindo aos céus, indo para o céu descansar nos braços do Pai. Graças a Deus, eu e você temos a palavra. Eu e você nos alimentamos da palavra. Eu e você somos transformados e esclarecidos pela palavra. Você pode louvar a Deus pela palavra que você tem, palavra de Deus que nos liberta, nos transforma e nos fortalece, nos anima, aleluia. Não permitam, igreja, que alterem o valor do sacrifício. Olha, se falar em Jesus, se falar que Jesus subiu em uma cruz, que o seu corpo foi dilacerado, moído, para que ele se tornasse conhecido, famoso, importante. Não existe ninguém mais importante do que Deus. E Jesus é Deus. Ele apenas se esvaziou da sua glória, mas ele permaneceu Deus. Deus, homem, habitou no meio de nós. E um povo sofrido, um povo que achava que não tinha mais como se o Messias não viesse resgatá-los, receberam o Messias. Mas os que eram seus não o aceitaram.
Talvez você fale, pastor, por que aleluia? Porque é por isso também foi nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Ei, filha de Deus, ei, filho de Deus. Não é simplesmente uma promessa, é uma certeza. Nós somos filhos de Deus. Aquele que foi ali pregado na cruz do Calvário, que foi rejeitado, que foi humilhado. Olha, se você não se emocionar com uma história como essa, meu Deus, se eu não sentir nada em lembrar deste homem que olhou para a prostituta, para o mendigo, que olhou para o ladrão, que olhou para aquele que não tinha valor algum, moral nenhuma, e falou: filho, eu te amo, vem a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, destruídos em pecado, e eu vos aliviarei, e eu vos perdoarei. Quem tem essa autoridade? Ninguém. O sumo sacerdote apresentava o sacrifício, claro que seguindo a história e a ordem de Deus, apresentava um cordeiro no sacrifício, apresentava um animal no sacrifício, e aí, se ele estivesse em comunhão com o Pai, e o Pai decidisse receber o sacrifício, está lá o povo observando para ver se vai subir a fumaça do sacrifício. Quando a fumaça era erigida, quando a fumaça subia, o povo festejava, o povo cantava, o povo dançava, o povo bailava na presença de Deus, agradecendo, porque aquele ano seria ano de vitória, seria ano de conquistas, seria ano de grande safra. Mas era só isso que o sacerdote podia fazer. Jesus não. Ele mesmo, entregando a sua própria vida, deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Kalabasharabassura managasai. Estão tentando inverter as coisas, estão tentando diminuir o valor desse sacrifício. A igreja, os cristãos, os que creem em Jesus Cristo, não devem permitir, e além de não permitir, devem passar essa informação para mais pessoas possíveis. Por que não desejar uma feliz Páscoa para aqueles que nem conhecem ao Senhor Jesus? Hoje a missionária Maria José estava falando aqui da quantidade dos milhões de pessoas que ainda não conhecem ou não foram alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor Jesus. Será que uma palavra como essa, um versículo como esse que nós lemos, uma passagem como essa, sendo enviada desejando uma feliz Páscoa, ensinando-os, mostrando-os o Cordeiro Pascal, que é Jesus, não seria mais uma, né, pastor? Uma estratégia de evangelização? Falando com o meu amigo pastor Daí, falou: olha, recebi uma mensagem de Feliz Páscoa e dediquei só uma. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei: olha, poderia ter aproveitado a oportunidade, poderia ter enviado para um número maior que eu pudesse de pessoas. Jesus, o Cordeiro Pascal, hoje é domingo, Ele ressuscitou, aleluia, está à direita do Pai intercedendo por você. Perdi a oportunidade. Entende? Às vezes a gente fala Feliz Natal e esquece de falar Ele nasceu, Jesus nasceu. Ei, aquele que veio ao mundo para nos tornar gente novamente, nasceu. Mas muitas vezes nós deixamos só o comércio, só os interesses mundanos aflorarem, e a verdadeira mensagem fica guardada com a gente. É só uma reflexão para que eu e você pensemos o que podemos fazer para nessas datas tão importantes para nós. E ela é mesmo. Natal é tão importante para nós, o nascimento do rei. Olha, a Páscoa é tão importante para nós. Foi quando Jesus Cristo resolveu morrer por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Que coisa importante. É a nossa vida, é a nossa história. A minha e a sua história tem que se misturar com a história de Jesus. Não tem como ser diferente. Só que isso nós temos que
passar por um número maior de pessoas que nós pudermos, que esse desejo, esse sentimento esteja nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí, olha, o cordeiro versus o coelho. Qual é que nós estamos dando maior valor? Qual os nossos filhos estão valorizando mais? O cordeiro ou o coelho? Ah, mas o coelhinho, pastor, ele põe ovos. Ah, é? Olha, eu já troquei alguns dentes da boca e ainda não presenciei um coelhinho, pastor Gilberto, botando ovo. Eu acho que esse negócio não está certo, não. O negócio está errado. Só que muitas pessoas esquecem que além de não entender o porquê o coelho não põe ovos e porquê não o coelho valorizado mais do que o cordeiro, nós temos que explicar. E que de tempos em tempos reforçar isso no coração das pessoas. O Cordeiro de Deus não tem nada a ver com o coelho. Coelho é simplesmente algo que as pessoas inventaram para ter benefícios. Cuidado, não permita que o foco do sacrifício do cordeiro seja desviado. E os pães asmos, que foi ensinado a comer pão sem fermento. Não coloquem fermento nos pães, não é para comer pão fermentado. Todos nós sabemos. Se você não sabe, fique sabendo. Quando a Bíblia refere-se a fermento, está se referindo a pecado, a algo que incha, a algo que pode vir a prejudicar. Ei, perdoe-me os padeiros ou os que trabalham com pães. É só para essa questão, porque um pão bem feito precisa de um pouco de fermento. Fui auxiliar de padeiro, sei do que estou falando. Então o que acontece? Nesse sentido que a Bíblia refere, o pão não podia ter fermento. Ou o que Deus estava falando para aquele povo? Ei, não se misturem, não sejam fermentados, santifiquem-se. Era a ordem de Deus para aquele povo. Estava para acontecer uma revolução naquele lugar. Gente, quantos milhares de pessoas saíram dali para uma liberdade. Que coisa linda que Deus fez. Então, pães asmos versus ovo de Páscoa. O pão asmo não é tão gostoso quanto um ovo de Páscoa. Claro que não. Mas o valor que tem que ser dado é ao pão asmo, o pão sem fermento, o pão sem mistura. Outra ordem também são ervas amargas. Ervas amargas. Quem é que gosta de tomar remédio amargoso aí? Talvez um ou outro vai levantar a mão. Ninguém, nenhum sim. Tem ninguém que gosta de é amargoso e tal. Pois é, mas a ordenança foi essa. Quando Deus falou a Moisés, olha, que o povo coma ervas amargas. Ervas amargas versus chocolate. Irmão, se colocarem aqui 1 quilo de erva amarga e só um tabletinho de chocolate, e fala, qual você escolhe? Ah, mas é 1 quilo de erva. Mas eu quero chocolate. Por quê? Porque é doce, é agradável ao paladar. Chocolate, mas é muito gostoso. Igreja, seja comercial ou religioso, não devemos deixar de comer ou de participar da verdadeira Páscoa. Tem uns que falam, não, nunca comi um ovo de chocolate, meus filhos nunca vão comer. Ei, não se esqueça, daqui a pouco eles vão andar com as pernas próprias. É melhor entender e ser curado por dentro do que estar doente por dentro. E quando a gente achar que estão na presença de Deus, vai lá fora e faz tudo e mais um bocado. O mundo está dessa maneira. A gente ensina o certo, o mundo ensina o errado. A gente fala que deve ser realmente diferente, moldado aos padrões da palavra e da vontade de Deus. A escola ensina totalmente diferente, como se tivessem a oportunidade ou o poder de ensinar isso aos nossos filhos, mas estão ensinando. Quando a gente começa a conversar com a rapaziada,
a gente começa a se sentir, evangelista Renato, bem velhinho já. Meu Deus, que coisa mudada, que pensamentos renovados, que distanciamento do que nós vivemos. Deus, tem misericórdia das nossas gerações. Tenha misericórdia das nossas gerações, que nós possamos dar o devido valor ao que importa para nós. Olha, para sair da escravidão, nós precisamos sim sacrificar o cordeiro. Ei, quer livrar-se da morte? Então, como lemos agora aqui na palavra do Senhor em Êxodo 12, o significado dessa Páscoa é exatamente passar por cima. E a ordem para a 10ª praga foi essa: você vai passar, anjo da morte, e aonde não tiver o sangue do cordeiro que foi sacrificado no umbral da porta, pode entrar e tirar a vida do primogênito. O povo de Deus ouviu essa ordem e, mais do que depressa, cumpriram a vontade do Senhor, e o sangue do cordeiro foi vertido lá nos umbrais da porta. E quando vem o anjo, nessa Páscoa, nesse momento, quando vem o anjo passando para destruir, por ordem de Deus, os primogênitos, passava por cima. Olhava e via no umbral da porta o sangue, passava por cima. Eu imagino que lá dentro da minha casa, eu que coloquei o sangue no umbral da porta, começa a ouvir: ah, socorro, o que está acontecendo? Filho, acorde, levante. Mas as minhas portas estão travadas, e eu estou ali pedindo a misericórdia de Deus. Deus, o Senhor prometeu, olha o sangue aí do cordeiro, o Senhor prometeu. Ou você acha que foi simples? Uma mamãe está ali com seu primeiro filhinho no colo, amamentando, e quando olhar para ele, a vida se foi. Não foi fácil, mas Deus livrou a todos aqueles que passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Essa foi a primeira Páscoa. E nós vamos caminhando para a segunda, mas deixa eu cantar aqui mais um pouquinho. Estrofe 3 do hino 291. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Adora a igreja. Sim, eu amo. É morrer, eu a vou proclamar. Aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Escute, igreja, Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória. Adora Ele. Sim, eu amo a mensagem
mandamento, nessa primeira Páscoa, foi dado ao povo de Deus. Saíram de lá cantando, dançando, salmodiando alegremente, porque através de Moisés o povo saiu do Egito para a terra prometida. Que maravilha! Sabe qual era o interesse de Deus com o povo? Era fazer a mesma coisa que fez com Adão. Na viração do dia, meu pastor, lá vem Deus para conversar com o homem. Adão, como você passou o dia? Tudo bem com você? Aquele animalzinho ali, qual foi o nome que você deu para ele? Tá pulando muito, né, Adão? Ah, é, Senhor, eu achei parecido com macaco, dá o nome de macaco. Adão, que bom saber que você me obedece, Adão. Que bom poder chegar no final do dia e bater um papo com você. Essa era a vontade de Deus com o povo saindo lá do Egito. Moisés começa a mostrar as leis para o povo, ensinar ao povo o que Deus realmente queria deles, qual a conduta que Deus queria com aquele povo. E Deus começa a se empolgar, porque o povo começa a entender. Aí daqui a pouco o povo tem desejo de conhecer Deus. Ah, Moisés, só você? Poxa, Moisés, assim, você sobe ao monte, você fala com Deus. Olha, a gente também. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus também quer ser conhecido de vocês. Deus quer se achegar a vocês. Agora vocês precisam se santificar. Vocês precisam mudar os costumes. Vocês precisam tirar os deuses estranhos do meio de vocês. Precisam de adorar somente ao Deus verdadeiro. Deus está se preparando para descer e conversar com o povo. Daqui a pouco o povo chega e fala: Moisés, é o seguinte, a gente não vai querer mais não. Esse negócio de conhecer Deus melhor, Deus de perto, acho que esse negócio não vai dar muito certo. Não, Moisés, olha, fica só você mesmo. Você conversa com Deus e naquele momento o desejo de Deus de conversar novamente com o homem foi frustrado. Mas não desanima não, porque Deus nunca desanimou de você, viu? Deus nunca desanimou de você. Deus nunca deixou você de qualquer maneira, porque fiquei entristecido porque meu filho isso, meu filho, minha filha aquilo. Não. Deus nunca desistiu de você e nunca desanimou de nós. Assim como não desanimou do seu povo. O povo, mesmo não obedecendo da forma que Deus queria, como Deus falou que ia levar eles para a terra prometida, Deus cumpriu. Passaram pelo deserto. Para quê? Aprender. Tiveram que aprender. Passar na escola de Jeová muitas vezes nos custa caro. Mas se nós tivermos que passar por lá, nós vamos passar. Porque Deus vai estar conosco, Ele não vai deixar a gente só. Você imagina no meio do deserto, Letícia, morrendo de sede, querendo apenas um copinho de água como esse para beber, para se manter vivo, tá, gente? Não é só para matar a sede, não. Para se manter vivo. E não ter? Você imagina se Deus não tivesse caminhando com aquele povo, se eles teriam aguentado viver sem água? Mas a água da vida jorrou da rocha. E aquele povo pôde manter a sua vida bebendo da água da vida. Aleluia. Tudo isso apontando para outra Páscoa, para o outro cordeiro que seria muito breve sacrificado, Jesus. E toda a história de Jesus, ela é muito lida, ela é muito comentada, ela é muito falada. Muita gente, ou quase todos, conhecem a história de Jesus. Uns acreditam, outros não, isso não vem ao caso. Fato é que a história de Jesus é verídica, é real. Na primeira Páscoa ninguém poderia ficar de fora. O cordeiro teria que ser sacrificado e comido todo, não podia sobrar absolutamente nada. Se a minha família é pequena, eu tenho que me juntar à família do pastor Antônio, do meu vizinho, e comer com ele. Era calculado. Bom, pastor Antônio, eu tenho 4 filhos, o senhor tem 3 filhos, a esposa. Então junta-se as 2 famílias, 7 pessoas. Será que a gente dá conta de comer o cordeiro todinho? Não, acho que ainda a gente não come muita carne. Então vamos ali, Gilberto, são quantos? Gilberto, esposa, 2 filhos. Olha, eu acho que agora 11 pessoas, eu imagino que
dá para comer o cordeiro todo. E aí sim, juntava-se, comia o cordeiro. Preparados, prontos, armados, com tudo pronto, tudo empacotado, para saírem da escravidão. Ah, pastor, mas aquela parte que o senhor falou da erva amarga, acho que... Sabe para que servia a erva amarga? Para o povo lembrar da onde eles estavam saindo, o sofrimento que eles passaram, e mais nunca desejar voltar atrás. Eu imagino que eles pararam de tomar, de comer essa erva uns dias ali no meio do deserto, porque sentiram uma vontade doida de comer alhos e cebolas e voltar para o Egito. Eu acho que alguns estavam passando a perna em Moisés. Ao invés de comer a erva amarga para lembrar do sofrimento e não querer voltar, eu acho que um olhava para o lado, olhava para o outro. Igual menino quando você dá remédio ruim, né? Ele finge que toma. Se você não ficar de olho, ele joga fora, né? Eu imagino que alguns fizeram isso, ao ponto de falar: olha, tá muito pior do que lá. Eu prefiro ser escravo e ter alho e cebola para comer e tomar chibatada e não ter hora para dormir, não ter hora para levantar. A hora que quiserem que eu levante, eu tenho que levantar. A hora que mandarem eu dormir, eu tenho que dormir. Eu não tenho que sair, eu não posso levar a minha família para um passeio. Se falarem que essa mulher não é mais a minha, que esse marido não é meu, que esse filho não é nada meu, eu não tenho mais o que fazer. Mas eles desejaram isso. E a humanidade está da mesma maneira nos dias de hoje. Jesus está falando: olha, lembrem-se de onde saíram. Quantos desviados conhecem a palavra, sabem a necessidade de comer a erva amarga para não desejar mais voltar ao mundo de pecado, mas jogam a erva fora, desprezam o ensinamento da palavra do Senhor Deus. E quando comiam aquele pão sem fermento, estavam comendo exatamente como significação de uma santificação. O povo tinha que se santificar e não podia se misturar. E assim o povo foi caminhando. Estou caminhando aqui para o final da mensagem. Quero dizer para os irmãos: quem come da carne do cordeiro deixa de ser escravo. Está se sentindo escravizado? Come um pouquinho da carne do cordeiro. Quem come da carne do cordeiro deixa de ser escravo. Eu vou ler para você aqui, olha, o que diz a palavra do Senhor. Disse Jesus: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Foi uma ordenança. Tem gente que pensa: tá ultrapassado, pastor Osés, esse negócio de Santa Ceia, que agora serve ceia até para as crianças, irmão. É porque a criança não tem maldade, a criança não tem pecado algum, então ela pode participar do corpo e do sangue de Cristo. A criança não sabe se examinar, irmão. A palavra é bem específica: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim decida comer desse pão e beber deste cálice. Quem não tem como decidir, a gente é que decide por eles. E eu fui ensinar desde que nasci que é sagrado o corpo, o pão, o cálice com o suco de uva. Sou daquele tempo, talvez alguém aqui vai lembrar, que a taça era desse tamanho, ia passando de irmão para irmão. Ainda bem que não é nessa época do Covid, irmão, senão a gente não ia ser mais nunca. E aí, olha, e o obreiro com aquela taça gigantesca, e aí servia para mim, eu tomava, ele ia passar o guardanapo, aquele paninho na borda da taça, entregava para o Gilberto tomava, passava o pano, entregava para o pastor Sérgio, ia passando, e os irmãos iam comungando do mesmo sangue, da mesma taça, do mesmo sacrifício. É importante demais, igreja. O sangue e o corpo de Cristo foi vertido lá na cruz do Calvário. Quem come e bebe do meu sangue, olha, quem come e bebe do meu sangue, come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
ceia, diz o Senhor Jesus. Está vendo a importância das nossas festas, irmãos? Está vendo a importância do nosso ajuntamento, do nosso comprometimento com Cristo Jesus? Na hora da ceia, o sentimento é exatamente esse. Está registrado na palavra do Senhor Deus em João 6. Deixo bem claro para você, temos sim que comer, porque quem come da carne do cordeiro deixa de ser escravo, fica livre da escravidão e do escravizador. Sabe aquele inimigo que tenta perseguir você, prejudicar você? Pois é, você fica livre dele quando você participa do sangue e da carne do cordeiro. Ele vai passar, ele vai até tentar, mas ele não conseguirá atingir você, nem a sua casa e nem a sua família, porque tem sangue nos umbrais da porta. O sangue foi vertido na cruz do Calvário. Não é um sangue de um cordeiro qualquer, ou de um outro tipo de animal, de uma rolinha, de uma pombinha. Não, é o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, esse sangue nos lava, esse sangue nos purifica. Com a Páscoa, eu pergunto, como é que a Páscoa influencia a nossa vida? É só reclamação? Porque houve isso, chocolate aquilo, coelho aquele. Não. Como a Páscoa influencia a sua vida? Lembre-se, Páscoa, celebração de um recomeço. O povo estava recomeçando. Vão mudar até o seu calendário a partir desse dia. Quer saber de outra coisa? Quando Jesus veio também mudou tudo de novo. Aleluia! Olha que coisa interessante. Como Deus vai projetando resgatar novamente o seu povo para Ele. E me perdoe a sinceridade, tem muita gente sendo resgatada numa crise como essa que nós estamos enfrentando. Tem muita gente se achegando a Deus e indo descansar com Ele nas mansões celestiais. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Hoje pela manhã eu falei, eu tenho a data do meu dia, pastor, que eu nasci, mas eu não consigo enxergar. Mas já existe também a data do meu passamento dessa terra. E você também. Já está tudo certo diante do dono da vida e da morte. Ele que é o dono, é Ele quem manda e faz, é Ele quem cumpre, é o nosso Deus. E para nós encerrarmos aqui, eu quero dizer para você que outra influência que a Páscoa traz para nós é um novo calendário. Antes éramos velhos, depois do sacrifício somos novos, nova criatura em Cristo Jesus. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Isso é a nossa Páscoa. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal que nos libertou. Somos livres. Nada nem ninguém poderá nos escravizar mais. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse sistema corrompido que nós vivemos hoje, ele só pode nos corromper se nós nos desligarmos de Cristo. Continue ligado a Cristo, que nós não seremos corrompidos. Eu e você estaremos para sempre com Deus. O Cordeiro sangrou por nós. João diz: eis o Cordeiro de Deus que arranca, que tira o pecado do mundo. Enquanto no primeiro sacrifício era só coberto, no segundo Jesus foi lá e arrancou todo o pecado, todo o jugo do pecado das nossas vidas. O sacrifício de Jesus foi perfeito, completo e suficiente. Foi suficiente. Ninguém mais precisa de morrer para garantir a vida eterna. Já morreu Jesus Cristo por mim e por você. Para eu encerrar, vou ler apenas aqui alguns versículos que diz assim: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração e também um tabernáculo terreno. Na segunda aliança, quando Cristo chegou como sumo sacerdote, os benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador. Preste atenção, estou encerrando. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que aguardam, que o aguardam. Ei, ele virá para brindar a sua salvação. Você acredita nisso? Acredita? Então louve comigo. Porque ele vive. Fique de pé. Posso crer no amanhã.